Senhoras e senhores, diretamente da Batcaverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. E hoje, o Papo e Navalha é muito especial com um dos caras que eu respeito demais, um dos caras que é responsável por eu estar onde estou hoje, com a Dom Pettini e tudo mais, cara que eu já conheço há muito tempo, um amigo. Eu tenho o prazer de entrevistar hoje, a coragem de entrevistar, né? Porque o cara é um entrevistador nato, Agnaldo Aníbal. Muito bom ter você aqui comigo hoje, meu querido. Primeiro dizer que esse respeito é recíproco, né. É um prazer estar participando desse podcast, né, o Papo e Navalha, né. Dani, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando contigo e acredito que vai ser um papo bem legal, bem bacana. Com certeza será. Lembrando sempre que o Papo e Navalha tem o patrocínio da Scolari. A Scolari é uma linha de produtos para barbearias, linha masculina, com um completo. Quando eu digo completo, eles têm desde tonalizante, shampoo de barba, pente de madeira, balme, Redensil para você que tem aquela falhinha na barba ali, quer desenvolver o fio, cera em pó, shampoo e máscara matizadora para aquele cabelo branco ou para um cabelo descolorido, máscara à base de lama vulcânica, além da linha de bancada que a gente chama, né, que são shaver para você fazer aquela barba com qualidade e shampoo de bancada também para você fazer aquele serviço com qualidade e com um preço bacana para o dono da barbearia, tá certo? Então você que quer ter aí na sua barbearia, no seu salão, produtos de qualidade para apresentar para o seu cliente, lembre-se da Scolari. Além da Scolari, nós temos também o patrocínio da Barbearia Dom Pettini, que tem 3 unidades aqui em Criciúma, uma no Nações Shopping, uma no Criciúma Shopping e uma no Angelone Center. Então procure o pessoal lá, a galera vai te atender super bem, corte de cabelo, atendimento. E nós temos também os planos, onde você corta cabelo à vontade, quantas vezes quiser, cabelo, barba, pagando uma mensalidade, tá bom? Então procure o pessoal lá, você vai ser muito bem atendido. Agnaldo, eu hoje, Diga. hoje nós estamos invertendo os papéis aqui, né? Eu, ao longo dessa minha carreira aí, já fui entrevistado por você várias vezes e hoje eu tenho a coragem, ou a falta de vergonha, né? De mudar de lugar e tô te entrevistando. E é um prazer muito grande. E eu queria saber de você o seguinte, cara. Como que tudo começou? Aonde você nasceu, sua família, quais foram as suas aspirações para chegar onde você chegou aí? Dani, primeiro dizer que eu tô quase perdendo o meu posto, né. Tava brincando aqui nos bastidores, tô perdendo o meu posto aqui. Eu acho que eu vou fazer um curso aí de barbeiro. Dani, na verdade sou natural de Criciúma, né, sou carvoeiro, Carvoeiro. carvoeiro, nascido e criado no São Simão, no bairro São Simão, Opa! então toda a minha família reside no São Simão, né. Eu tenho um carinho, muito especial pelo bairro, porque foi a minha infância se deu toda no bairro São Simão, né, aquela infância humilde, né, muito pobre, a gente vem de uma família humilde, mas me traz grandes recordações, porque realmente, assim, é muito nostálgico, né, lembrar desse tempo, que foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Show de bola. Ó, eu ia te perguntar se algum daqueles condomínios ali é da família, mas você já disse que não, então vamos deixar. Naquele condomínio, eu brincava naquele condomínio, né, posso falar o nome aqui, não? Pode. O San Simone, né, e a minha brincadeira na época, a nossa brincadeira na época, olha só como é que era as brincadeiras na época, né, por isso que eu te falo, assim, família muito pobre, sem recurso, tal, nós pegávamos aquelas canoas de coqueiros Sim, e deslizávamos na grama ali no São Simone. Então ali isso eu tenho grandes recordações, porque realmente, assim, foi um momento muito bacana, assim, da vida da gente quando criança, né. uhum, legal. É, eu também brinquei muito, sim. Nós você chamou de canoa, nós chamava de cachopa lá. Caçopa? É. Eu acho que era caçopa, eu falei É? eu acho que era caçopa mesmo. Mas parece uma canoinha. Parece uma canoinha, é Isso. verdade, é verdade. Certo. E aí, já nessa época aí, a gente começava a trabalhar muito cedo, né. Você
começou a trabalhar em quê, primeiramente, assim? Qual foi a Ah, Dani, eu primeira fiz experiência? eu fiz eu fiz de tudo. Eu primeiro dizer que eu chamo esse cara carinhosamente de Dani, né, o Daniel é meu amigo, então eu chamo ele de posso, Co né? Dani, né. com certeza. E trabalhei muito cedo, como eu te falei, assim, a gente vem de uma família muito humilde, né, e eu logo cedo tive que começar a trabalhar para ajudar a família. Então, desde, vender picolé, eu lembro que teve uma época que os meus pais trabalhavam com artesanatos, eles vendiam artesanato, aqueles artesanatos em gesso. E Certo. nós saíamos de porta em porta, eu pré-adolescente, de porta em porta, e vendendo aqueles papagaios, aqueles, elefantes, eu não Uhum. sei se você lembra disso, mas, foi uma época boa também, né, que eu pude, com muita honra, poder ajudar os meus pais, né, então a gente trabalhava muito unido nessa época, mas assim, era de porta em porta, né. Uhum. Então, fiz de tudo, eu só não fui engraxate, tá, Olha, só não fui engraxate. Mas o resto eu fiz de tudo. bacana. E é interessante que, eu também tenho a idade, vendia de porta em porta camarão, por exemplo, que meu pai era pescador. E eu reputo a ter feito isso, o fato de eu desenvolver a habilidade de vender, por exemplo, no meu trabalho de hoje, que na verdade todo mundo vende, né, seja um Exatamente. produto, seja o seu tempo, na verdade, a gente está sempre vendendo. Para você, você acha que, esse trabalho que você fez lá, vendendo de porta em porta, de alguma forma, ajudou a você desenvolver e ser o cara de sucesso que você é hoje? Olha, é engraçado, Dani, que todo mundo que nos conhece, quando eu falo nos conhece, né, no plural, eu incluo a minha esposa, a Karina, quero mandar um beijo grande para ela, amor, te amo. E grande parceiraça, tá sempre junto comigo. E todo mundo que fala com a gente diz assim: "Puxa vida, vocês são totalmente comercial, totalmente comercial". E muito embora, né, a gente, ache, tanto eu quanto ela, que nós não somos, Uhum, né. Mas como tu bem falaste, a gente já nasce vendedor, né. A exato. gente já nasce vendedor. Acho que o tempo todo a gente está vendendo alguma coisa, Uhum, né. Eu acho assim que eu não acho não, eu tenho certeza. Gostaria até de fazer uma outra coisa, né, que não fosse vendedor, né, que não atuasse na área comercial, mas inevitavelmente a gente atua, né, o tempo uhum, todo, e eu acho que tem dado certo, até por essa questão, assim, de a gente, ter uma facilidade de comunicação, né, Dani? uhum. É, o vendedor, ele tem que se comunicar, Tem né. que se comunicar. Sem comunicação você não vende o peixe, né. Exatamente, exatamente. E aí, tipo, sai da área do empreendimento familiar, você entra no comércio propriamente dito. Exatamente. Então, assim, eu era acho que deveria ter ali uns 15, 16 anos, não me recordo exatamente. O meu primeiro emprego foi no Crisu Hotel, Olha, aqui ao aqui lado. pertinho. Aqui ao lado, Crisu Hotel. Eu era ajudante de garçom. Cara. Inclusive quero dizer aqui que eu quebrei muitas taças. Mas para aprender você tem que quebrar, né. Quebrei muitas taças. Existia uma função, Dani, não sei se existe ainda, naquela época o ajudante de garçom ele era chamado de comim, Sim. comim, é. Uhum. Então, trabalhei nessa área, né, e volto a dizer, quebrando muitas taças. Trabalhei por um período muito curto, muito curto. Logo depois eu saí dali e fui trabalhar, aqui na rua Henrique Lage, na época muito famosa essa Sim. rua. Continua sendo famosa, mas naquela época o comércio era muito O forte. principal ponto É, comercial da o cidade. principal ponto comercial na cidade, né. E aí eu comecei a trabalhar numa lanchonete, chamada Lanchonete Stoney. Era uma lanchonete de grande movimento, eles na verdade nós servíamos na época era uma lanchonete que trabalhava, eh, em horário comercial, acompanhava o horário do comércio, então nós começávamos muito cedo, porque nós tínhamos que fazer toda a preparação, Uhum. tal, e isso é uma coisa que me lembra muito, assim, porque, era uma lanchonete muito, elogiada pela questão higiene, e nós Uhum. éramos muito determinados a ter um ambiente muito limpo, né. Certo. Então a gente tinha que chegar muito cedo para deixar tudo
Organizado. organizado, perfeito. Mas tinha um movimento, absurdo, absurdo. Tem coisas que a gente não esquece, né, Sim. Dani? Eu lembro que eram 16, bancos, 16 não, 17, e assim era o tempo todo cheio, mas cheio mesmo. Então nós servíamos ali, pela parte da manhã, o pessoal fazia lanche, o café, e aí a gente ali por volta de 10h30, nós já íamos nos preparando para o almoço, que era aí a fila era absurda. Ela fazia um L, pegava da João Pessoa e Henrique Lage. Nossa. Era loucura, loucura. Ali eu fiquei por, aproximadamente 5 ou 6 anos. Eu sempre falo que, o melhor chefe que eu tive até hoje foi uma mulher. Foi uma mulher, a Cida, Maria Aparecida, na qual eu tenho um carinho muito grande, uma líder Uhum. nata, sabia como puxar a orelha, né, Uhum. naquela época puxava a orelha, assim, Sim. e a gente saía com, puxa, que puxada de orelha legal, né, não doeu, não doeu, Aham. só me fez crescer, né. E aí nesse período eu sempre muito comunicativo, tal, fiz grandes amizades na Rua Henrique Lage, e é uma época, assim, que, deixa muitas saudades, né, época da União Comercial. A gente Uhum. pode falar aqui isso de pode, À Dani? vontade. Eh, Tempo da União Comercial, fiz grandes amizades, Meller e Companhia, Casa do Esporte, Casa do Tênis. Então, era um comércio muito forte, como Uhum. você falou, e a gente, fazia muita amizade, né. E eu sempre muito comunicativo, tal, até que um certo dia, o Ricardo Meller, vou começar a dar nomes aqui. Ricardo Meller, meu amigão da família Meller, irmão do Paulo Meller, que foi Sim. prefeito de Criciúma, né. Eu tenho um carinho muito grande por essa família, a família Meller, que me ajudou muito, me fez crescer muito. E o Ricardo, o vulgo Polícia, eh, ele me fez um convite. Aguinaldo, quer trabalhar comigo ali no Meleri? Na época ele era gerente do Meleri e Companhia, Uhum. e ele sobrinho do falecido Seu de Amor Meler, que também é uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, me ensinou muito, há quem diga que ele era um cara muito, bravo, tal, mas assim, eu não posso dizer isso, assim, a Uhum. gente tinha uma amizade muito legal e ele sempre foi muito querido comigo. Por isso o carinho também muito grande pela família, né. E aí ele fez o convite, disse: "Então vamos lá, né, vamos lá". Vendedor de pastel, né, vendedor de pastel, cafezinho, aquela coisa toda, vamos vender ferragem, né. Sim. E aí fiz todo aquele processo inicial de comecei varrendo a loja, né, Dani. Uhum. Comecei varrendo a loja, tal, organizando as prateleiras, e aí fui crescendo, depois me colocaram como aí é que tá, né, é aquela história que eu te falei, eu acho que eu não sou comercial, mas, A sei lá, vida toda fez isso. fez isso. E aí começaram: "Não, acho que agora tu tá pronto para ir, para o balcão, ser vendedor balconista". E aí tranquilo, fui para o balcão, comecei a aprender muito, né, porque era um universo, assim, totalmente diferente, né, aprender sobre bitolas, Uhum. milímetros, né, e aí a gente foi aprendendo. Na época o Meller& e Companhia era muito forte em, mangueiras e conexões, Uhum. porque na época, né, Dani, a mineração era Sim. muito forte, né. Isso nós estamos falando década de 80? Por aí, por aí. E então era muito forte e o carro-chefe do Meller& e Companhia eram essas mangueiras e conexões, né, Uhum. muito usada na aviação, inclusive. Olha. É, e uma multinacional, nós trabalhávamos com uma marca multinacional, então, aprendi muito. E aí, todo o processo continuou, trabalhando, gostando muito do que fazia, tal. O Seu de Amor Meller já fazia muito tempo que a loja não tinha um representante comercial, e aí eles viram em mim "Puxa vida, esse cara eu acho que Tem potencial. tem potencial para ser o nosso representante comercial". Mas tinha muitos anos que a loja não tinha mesmo, né.
passaram alguns representantes comerciais, pela loja, mas fazia um tempo, assim, que eles não tinham mais essa pessoa, né, para fazer esse trabalho fora, tal, representar a loja fora. E aí, na época, existia Sim. Turim Veículos, na Avenida Centenário. O seu de Amor Meller foi até a Turim, comprou uma picapezinha Fiat zerada, plotou essa caminhonetezinha, me deu a chave e disse assim: "Ó, a partir de hoje, você vai ser o nosso representante comercial". E aí eu comecei a trabalhar, trabalhei por um período, né, e aí observei, assim, que eu gostava mais de estar internamente, né, Uhum. internamente. Mas trabalhei por um período, valeu a experiência, tudo, e aí falei para ele: "Seu de amor, eu gosto do comercial, mas eu gosto de estar aqui dentro". Uhum. Eu acho que até por a questão de não estar na estrada, Uhum. aquela coisa toda, né, Dani. Mas, me foi dado essa oportunidade, né, e foi executada essa Sim. missão, né, mas tempos depois eu acabei voltando para o balcão, porque eu pedi para voltar para o balcão, né, Certo. mas continuei na área comercial. E aí, nesse período, Dani, todo mundo sempre falava, e naquela época, assim: "Puxa vida, cara, tu tens uma voz boa, tal, tu te comunica bem, tu nunca pensou em trabalhar em rádio?". Mas aquilo, assim, já era muito latente, né. Uhum. Eu tinha sempre tive essa vontade, né. E aí continuei trabalhando ali no Meller e companhia, mas sonhando com outras coisas. Uhum. E como que surge essa oportunidade? A vantagem de trabalhar na área comercial é o network que você faz, né, você contacta com muita gente e isso vai abrindo muitas possibilidades. Foi através desses contatos que surgiu a possibilidade de ir para o rádio? Foi, Dani. Eu acho que, assim, ó, mais por força própria mesmo, né, eu Uhum. sempre quis muito isso. Quando as pessoas falavam, eu já sabia disso, Uhum. né. Só que, assim, estava muito guardadinho, né. Sim. E eu acho que na época, me faltava um pouco de coragem também. Uhum. Puxa vida, ingressar no rádio, e tal, né. Mas, e todo mundo falava: "Puxa vida, cara, tu tens", e eu vivia imitando os locutores de rádio, Aham. tal, e aí as pessoas achavam muito bacana, o que eu fazia, né, "Cara, tu tem tudo a ver com rádio, tal". E mesmo assim eu continuei trabalhando no Meler e Companhia, até que um dia eu ouvindo, na época, assim, foi um boom, né, a Rádio Hulha Negra, imagina, a Aham. Rádio Hulha Negra AM, eh, vários colegas que eu tenho até hoje trabalharam na época, Babi, o Ortiz, Uhum. e era uma rádio, assim, que tinha uma audiência fantástica, era um canhão de audiência na época. E a Babi, já trabalhando no rádio, ela fez um concurso, do tipo, seja lá locutor por um dia, Aham. um negócio assim. Eu trabalhando no Meler e Companhia, olha só o que que eu fiz. Eu peguei o carro, inclusive o carro da loja, e dei uma fugidinha, porque na época eu ainda era representante comercial, então eu Certo. podia sair com o carro, Uhum. né, a hora que eu bem entendesse. Vou visitar um cliente, alguma coisa. Dei uma fugidinha. Subi o Morro Sequinel e disse: "Eu vou lá fazer esse teste, né, vou ser locutor por um dia". Mas eu bem tranquilo, né, achando que tá tudo certo, ninguém tá me ouvindo, né, tá Não tudo não combinasse que ninguém ia ouvir. que ninguém ia ouvir e tal. Tranquilo. Chegando lá na rádio, fiz o teste, fui muito bem, graças a Deus. E eu lembro que até na época o sonoplasta disse assim: "Cara, foste muito bem, foste muito bem". E aí, mas na verdade, assim, foi um teste, assim, para ser locutor por um dia só, Certo. nada mais que Era isso. uma brincadeira. Era uma brincadeira, mas aquilo já fazia parte de, puxa Aham. vida, né, vou ter que dar uma caprichada. Chegando na loja, o seu de Amor Meler, né, que Deus o tenha, Tinha ouvido. tinha ouvido. Mas assim,
Mas de boa, assim, rindo muito, né, porque o que que ele imaginou? Puxa vida, o Agnaldo saiu da loja, meio que fugido, achando que eu não ia ouvir, e eu ouvindo o rádio, né. Mas tranquilo, assim, eu acho que até foi uma forma de me incentivar a me direcionar para esse caminho, né, ele achou muito legal, muito bacana. E aí, Dani, assim, naquela época eu ainda não tinha ingressado no rádio, mas sempre com aquela vontade e tal, sempre fazendo contato, com alguns coordenadores de rádio, mas assim, as portas ainda não tinham abertas ainda, não tinha sido abertas ainda para mim, né. E até que um dia, eu também, conhecendo uns amigos de rádio que na época trabalhavam em rádio AM, porque naquela época o AM era muito Sim, forte, era né. o O AM era muito era o mais forte, era forte. uma FM mesmo era meu Uhum. Deus do céu, né. E aí o Pepe Miranda, por isso que eu te falei, eu vou dar nomes aqui, né, o Pepe Miranda, locutor da Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller na época, o Pepe Miranda tinha muita vontade de ingressar no rádio FM. E Hum. aí eu falei para ele, disse: "Olha, ô Pepe, eu tenho um amigo que é coordenador de rádio, a Rádio 96 FM, muito meu amigo, e eu acho que eu posso te levar lá para fazer um teste. Olha só, Uhum. eu posso te levar lá para fazer um teste". E na época foi o Pepe Miranda e um outro locutor, que eu não me falha a memória agora. E aí, na época o coordenador de rádio da Rádio 96, na época era Dinâmica FM, Dinâmica Hum. FM. Era o Robson Lopes, meu amigo Robson Lopes, que hoje reside em Florianópolis, ele não atua mais na área de, não trabalha mais em rádio, ele tem um estúdio de gravações, então ele, trabalha muito com esportes, Uhum. vídeo institucional, essas coisas. E o Robson, o coordenador, tal, muito querido, muito gentil, disse: "Ah, fiquem à vontade, vamos fazer um teste então, tal". Essas 2 pessoas, o PP e mais esse outro locutor, fizeram o teste, e aí o Robson perguntou para mim: "Tu não queres fazer um teste?". Daí eu disse assim, e eu lembro, Dani, isso tá muito vivo na minha memória, eu estava muito gripado. E Hum. geralmente, assim, quando se está gripado, é uma das coisas, assim, todo mundo me pergunta: "Tu já teve algum problema com voz, tal?". Eu disse assim: "Graças a Deus nunca, nunca". Eu lembro que eu tô com 56 anos, e eu lembro que até hoje eu só tive uma dor de garganta muito forte, assim, foi uma infecção de garganta, mas foi uma única vez, e até entrei com medicamento e logo em seguida, graças a Deus, eu consegui resolver o problema. Mas assim, ó, quando se está gripado, para o locutor é muito ruim, porque a gente acaba ficando afônico, Uhum. né. Mas enfim, já que ele convidou, convite feito, Vamos. vamos lá, Mas né, aham. convite aceito, né. E vamos lá, aí gravei, fiz a locução, eu lembro que eu gravei um comercial de 15 segundos, não vou me esquecer desse primeiro comercial, de uma academia, É mesmo? Academia Lumen de Morro da Fumaça, não sei nem quem é o proprietário, não sei, bom, não Ela existe existe mais, ainda? não Não existe, existe não mais? existe mais. Academia Lumen de Morro da Fumaça. Fiz um comercial de 15 segundos, porque no rádio nós tínhamos muito o spotzinho de 15 e 30 segundos, né. Uhum. E aí eu sou de uma época que quando eu estive na Rádio 96 e comecei a trabalhar na 96, nós éramos, do tempo da fitinha cassete. Nossa. Então muita coisa mudou de lá para cá, Uhum. né. E aí eu fiz esse comercial, 15 segundos, o comercial foi para o ar. O comercial foi para o ar, eu gravei e o comercial já foi para o ar. Mas eu meio que dando aquele entender que eu estava meio que desinteressado no Aham. no 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 assunto, mas que nada, eu estava muito interessado. Aí o Robson disse assim, eu perguntei para o Robson, deixei passar uns 2, 3 dias, eu disse assim: "E daí, Robson, como é que foram as gravações lá, os pilotos?". Daí ele disse assim: "Cara, o cara que eu gostei não tá nem aí, não tá interessado". E "Como assim, cara?". "Pô, gostei da tua locução, cara". Aí eu abri o meu coração, né. Eu disse: "Não, Robson, eu tenho que abrir o meu coração". Eu sempre quis trabalhar muito em rádio, né. Eu acho que estava faltando um pouquinho de coragem, né, para chegar até o momento de fazer um piloto, tal.
Mas, cara, se tu me der uma oportunidade, cara, eu vou agarrar com unhas e dentes, né. E aí disse: "Cara, vamos lá". Isso em que ano foi? Foi finalzinho de 89, Tá. era meados de finalzinho de outubro, comecinho de novembro ali, foi aonde eu comecei no rádio, mas eu comecei meio que porque na época, Dani, na verdade, assim, ó, ainda não tinha vaga, né, Uhum. fazia-se os pilotos, tal, mas a equipe estava montada, né, e eu comecei a trabalhar ali meio imagina, né, era tudo que eu queria. Então, se tivesse que pagar para fazer, eu Sim, pagaria, né. Então eu fiquei algum tempo ali trabalhando, fazendo, assim, uns horários, meio que madrugada, assim, certo. para aprender realmente, né. Porque, era uma época que eram os bolachões, né, Sim, o disco de vinil, disc. fita cassete. Então eu lembro que nós trabalhávamos com 3 caceteiras, 3. Então tu acionava uma, rodava o comercial, aí acionava a segunda caceteira, acionava o segundo comercial e já rebobinava a primeira. E era uma Ah, um era um jogo assim. aham. E o interessante de tudo isso, Dani, a história do rádio, é que, como eu te falei, na época o rádio AM era Sim. muito forte mesmo. Então as pessoas começavam, para quem, quisesse ingressar no rádio, começava como sonoplasta, o Uhum. operador de áudio. Se o cara tivesse um certo, né, jeito para ser locutor, ele meio que era promovido a locutor, depois Aham. de ser o sonoplasta. E eu tive a felicidade de começar justamente no rádio FM, porque eu só trabalhei em rádio FM até hoje. Uhum. Foram 20 anos, né, no total. Não trabalhei em muitas emissoras, foram 3 no total. A maior parte, do tempo eu fiquei na Rádio 96, e aí eu entrei como locutor de FM, e o locutor de FM ele faz tudo ao mesmo tempo. Então ele é o sonoplasta, né, o operador de áudio, ele fala, ele faz toda a parte operacional da rádio e fala ao mesmo tempo. Coloca o Cara. ouvinte no ar, faz entrevista, como a gente está fazendo aqui, então faz tudo ao mesmo tempo. E o mais interessante, 90% das músicas que eram anunciadas e desanunciadas eram em inglês. Cara. E eu nunca tinha feito aula de inglês, nunca. Mas, assim, eu sempre tive aquela preocupação de falar, de ter uma pronúncia legal no Uhum. inglês. Então eu sempre fui muito dedicado. Ouvia muito, as músicas, pegava muito o refrão do próprio cantor, Uhum. tal, e isso me deu uma dinâmica muito boa. E quando eu tinha muita dúvida, porque às vezes, né, Sim. inevitavelmente vai pintar uma palavra que tu não conhece e a pronúncia é muito difícil, tal, eu ligava para as escolas de inglês. "Olha, eu Ah. preciso saber dessa pronúncia, como é que fala, tal", justamente para fazer um trabalho legal, para entregar Aham. uma pronúncia bacana. E sempre fui muito elogiado por isso, porque até hoje eu nunca fiz inglês, né, Uhum. cheguei a começar um pouquinho, mas nunca levei, adiante, mas eu tinha uma pronúncia legal no rádio. E aí trabalhei por 10 anos na Rádio 96. Até final de 99, então. Por aí, por aí, por Tá. aí. E aí a rádio passou por um processo, Dani, que, a Igreja Universal, Comprou. na verdade não comprou, a emissora continua sendo dos mesmos proprietários, né, o Ah. Augusto Cancelheiro, aliás um abraço para o Augusto, para o Mito também, o Hamilton Cancelheiro, irmão, né, são 2 irmãos. Eu tenho uma relação de amizade muito muito próxima com os 2. E aí o Augusto, a Igreja Universal, eh, arrendou a Certo. rádio, né, e assim, por tempo indeterminado, né. Naquela época não se sabia, por quanto tempo eles iriam, arrendar a rádio, né. Tanto é que eles continuam Até a hoje. rádio continua arrendada até hoje, já não sei nem te dizer há quantos anos, né. Uhum. E aí, inevitavelmente, nós fomos convidados a sair, né, mas faz parte. Só que nessa época, Dani, finalzinho da minha trajetória na Rádio 96, eu fui convidado para fazer, um concurso muito famoso da RBS TV, Sim. né. A RBS eu acho que tinha mais ou menos um ano que tinha se instalado em Criciúma, né. Eh
eu fui convidado para apresentar o concurso Garota Verão. Que era um sucesso Era na um época. sucesso total, né. Na verdade, quem me colocou nesse concurso, devo muito a ele. Já tem muitos anos que a gente não fala, mas, eu sempre falo uma coisa, Dani: gratidão, né. A gente tem que Uhum, ser grato, né. Se tem uma coisa que eu não esqueço, essa palavra está sempre no meu vocabulário: gratidão, uhum, né. E eu tenho uma gratidão imensa pelo Silvino Bittencourt, meu conterrâneo ali do São Simão. Na época, o Silvino, ele tinha uma agência de modelos, ele e o Rafael. O Rafa continuou trabalhando com cinema, tal, e chamada Top Models. uhum. E aí a RBS acabou contratando essa agência para fazer o concurso Garota Verão. Só que eles precisavam de um apresentador. E aí o Silvino me apresentou, para o diretor executivo da RBS, o outro cara também fantástico que me ajudou muito, me valorizou muito, Cândido Tiaraju de Souza, um cara que eu tenho uma gratidão eterna, sempre soube me valorizar e gostou muito de mim. A gente criou uma empatia muito grande na época e eu fui o primeiro cara a apresentar o concurso Garota Verão. Então, dos 16 anos do concurso Garota Verão em Santa Catarina, eu apresentei 11 consecutivos. Cara. Só que nessa época do Garota Verão, Dani, eu também fui convidado para fazer a voz padrão da RBS. Então eu Uhum. era o locutor de chamadas da RBS. Posso até aqui brincar um pouquinho, Vamos né. lá. Eu era aquele cara que fazia Jornal do Almoço, oferecimento, né, ou Jornal da Globo, oferecimento, Uhum. Sessão da Tarde. Eu era o locutor de chamadas. Então eu apresentava o concurso Garota Verão, e na época, quando a gente começou, eu lembro que nos primeiros anos, nós fazíamos esses concursos, a gente fazia em cidades e praias, né. Então Uhum. nós começávamos em Imbituba, era de Imbituba a Paço de Torres. Tá. E eu lembro que nos primeiros anos nós fazíamos quinta, sexta, sábado e domingo. E era uma enxurrada de mulherada bonita na passarela, que eu lembro que os primeiros concursos eram na ordem de 30, 40 meninas na passarela. Uhum. Então era gigante o negócio, gigante mesmo, né. E dava uma repercussão muito grande, né, Sim. Dani, para as meninas. As premiações não eram tão boas, né, porque a menina, na verdade, ela ganhava uma faixa e um buquê de flor. O Uhum. que valia mesmo era o concurso final, né, que Sim. daí a vencedora, né, ganhava a grande final, ela ganhava um carro, né, na Sim. época. Mas ganhava uma exposição gigante, Sim, né. ganhava uma exposição gigante. E aí eu trabalhei muito nessa época na E RBS. foi o teu primeiro contato com o vídeo então, porque até Fo então era rádio. Até então Já rádio. começa na RBS. Já começo na RBS, né. Meio que nos bastidores, mas já Uhum. começava na RBS, né. Tava ali nos bastidores, se bem que todo o concurso Garota Verão, ele era televisionado, Sim. né, então, eu estava ali, eu Aham. estava no vídeo, né. Exato. E aí, quando eu falo dessa pessoa, com o nome de Cândido Tiaraju de Souza, foi o cara que me valorizou muito e fez que eu trabalhasse muito na RBS, Uhum. né, mas assim mas com muita valorização. Eu passei a ser o apresentador oficial do Garota Verão, eu fui a voz padrão, da RBS, e eu fazia todos os eventos da RBS na época, como mestre Hum. de cerimônias. Inclusive nós tínhamos na época, a RBS tinha um evento gigantesco, muito disputado, os convites eram disputados, que era o réveillon da RBS, Aham. né, então muito disputado, e o Cândido ele tinha esse gosto pelos eventos, assim. Uhum. A meu ver, assim, foi o cara que mais divulgou a RBS na época, né. Porque é o que eu sempre falo, né, Dani, muito embora a gente tenha um veículo de comunicação na mão, né, a gente também tem que fazer a propaganda, né. Sim. A propaganda continua sendo a alma do negócio, né, Que foi sempre, o né. que foi o auge da RBS esse período, hein. Foi o auge, sem dúvida nenhuma. E aí, claro, né, como, toda empresa, de tempos em tempos, mudavam os diretores Uhum. executivos, né,
E aí acabou que o Cândido saiu, né, voltou para Porto Alegre, tiveram outros diretores executivos. E aí aquela questão de empatia, né? Uhum. Puxa vida, agora eu preciso trocar, preciso botar uma cara nova aí. Isso. Beleza, faz parte do Uhum. jogo, né? Se eu aprendi com meu amigo Daniel, faz parte do jogo. É do jogo. É do É jogo. do jogo, tá tudo certo. E aí, Dani, nessa época, então, saindo, né, voltando lá, saindo da Rádio 96, eu já estava na RBS, né? Eu ainda tinha alguma. Não estava totalmente fora do rádio, mas já estava ingressando para a RBS. Uhum. Quando eu finalizei mesmo toda a minha trajetória ali na Rádio 96, eu fui para a Band FM, Uhum. trabalhei para a Band FM, que hoje a Band, na verdade, é a 100.7, né? Sim. É a Som Maior hoje, Uhum. né? Na qual eu estou Sim. novamente, né? E trabalhei por 2 vezes consecutivas. O meu chefe já era o Adelor Less. E a Band, uma rádio assim que tinha uma característica mais de pagode e tal, né? Sim. Uma rádio Sertanejo, pagode. pagode e tal. Mas foi legal, foi um período muito bacana que eu trabalhei ali, e aí trabalhei no primeiro período, trabalhei e tal, eu disse: "Puxa vida", com aquela ideia, assim, novo, né, querendo ousar, aquela coisa toda. E foi uma época que todo mundo saía, ia embora para os Estados Sim. Unidos, Europa, aquela coisa toda. E eu sempre quis muito ir para os Estados Unidos, sempre, naquela época. É, porque a gente queria fazer dinheiro, né, Dani? Sim. Puxa vida, sou de uma família pobre e tal, vou ver se eu consigo. Muita gente indo, era Muita gente indo, uma né? economia aqui ruim. Exatamente, mas era uma época assim muito difícil de se conseguir o visto. Sim. Extremamente difícil, assim. E eu lembro que as pessoas faziam algumas alterações Isso. de documento. México, Aquela tinha coisa os toda, México, via México. E tentei algumas vezes, pelo menos umas 2 vezes, e aí visto negado, sem condições, até que em 96, eu encontrei uma pessoa que hoje também é um amigo, que trabalhava com esse esquema de visto, tal. Olha que tem muita história para contar, eu vou sim. lá, eu volto aqui e tal. Ele disse assim: "Ah, Gui, eu estou trabalhando com visto, tal, se tu tiver interesse", eu disse: "Cara, total, tenho interesse pra caramba". Um outro amigo também da área de comunicação também tinha. E na época, assim, estava desempregado, tal, dono de uma voz muito bonita, mora há 26 anos nos Estados Unidos, já é cidadão americano, Uhum. em 96 isso. Disse assim: "Ó, e o detalhe é o seguinte, eu só vou cobrar o visto de você se eu conseguir o visto". Aí era mamão com açúcar. Tá tudo certo, né. Entreguei o meu passaporte para ele, o passaporte do meu amigo, detalhe, o do meu amigo veio vistado e o meu não. Então eu Cara, disse assim: "Querido, vai com vai Deus. com Deus", né. E aí ele tá lá há todo esse tempo, 26 anos. Mas aquela história assim: "Puxa vida, pô, Estados Unidos não deu, eu vou tentar então, vamos ver Europa, né, cara, Uhum. Europa". E aí, eu acabei indo pra Itália, fui pra Itália, a Karina até hoje ela diz que eu fui fazer turismo, né, porque eu fiquei só 30 dias na Itália. Na época eu fui com o meu grande amigo saudoso Nicola Gava, Sim. que era o cara também que fazia toda a parte de cidadania italiana, tal. Fiquei 30 dias, assim, à procura de emprego na Itália, não consegui e acabei voltando para o Brasil. Voltei e tal, não deu muito certo. Isso em Ai, Dani, eu sou um pouco ruim de datas, assim. Tem algumas coisas que eu não lembro, uhum. não sei te precisar agora. Aí voltei e tal, não deu muito certo. Falei pro Adelor: "Adelor, Eu voltei. eu voltei". Diz ele assim: "Quando é que tu quer começar? Quando é que tu quer hoje, amanhã?" Eu disse: "Não, então tá, amanhã eu tô aí". Aí voltei de novo pro rádio, voltei pra Band de novo, tal. E aí, trabalhei mais um pouco, tal. Puxa vida, mas aquela história de ir pra fora ainda não tinha cessado. Tipo, Aham. não, é porque não deu certo. Aí, eis que eu digo: "Puxa vida, agora eu vou tentar outro país". Uhum. Fui para Inglaterra, fui para Londres. Aí já Aí anos 2000, né, isso, nessa já no época. ano 2000, já no ano 2000. Aí fui para Londres também, fiquei um período muito curto também em Londres, fiquei ali, acho que
perto de 1 ano, não foi muito Uhum. tempo. Acho que o período de adaptação que eu teria que ter ficado, eu acabei voltando. Uhum. Mas foi legal, foi uma experiência bacana, a gente aprende sobre uma cultura diferente, tu participa do dia a dia, de um país diferente, Uhum. né. Então, trabalhei em pizzaria, trabalhei em restaurante, mas acabei assim, só que eu fui com aquela ideia de que eu ia ganhar muito dinheiro, Uhum. né, e muito pelo contrário, eu trabalhei muito e ganhei pouco dinheiro, Aham. pouco dinheiro. E acabei disse: "Não, isso não é para mim, eu vou voltar". Aí eu lembro que eu tinha um chefe italiano, né, trabalhando na pizzaria, ele disse assim: O que que tu fazia no Brasil?" Eu disse: "Não, eu trabalhava com comunicação, tal". "O que que tu tá fazendo aqui, cara? Volta para o Brasil". E aí voltei para o Brasil, né, voltei para o Brasil, e aí voltei para o rádio de novo, né. Mas a minha história, ela finalizou no rádio mesmo em 2005 na Rádio 105, Uhum. Que porque era uma outra era potência. uma outra potência, né, no segmento popular, né, e aí na Rádio 105 eu era o locutor folguista, então Uhum. eu fiz todos os horários da Rádio 105 e também fazia os eventos. Então eu participava muito dos eventos, apresentando artistas, fazendo aquelas intervenções, assim, em alguns feirões, Uhum. né. Ah, tinha feirão, por exemplo, numa loja de carro, eu ia lá fazer aqueles a gente chama na linguagem do rádio, a gente chama de flash, Sim, flash ao vivo, aquelas né, entradas ao aquelas vivo entradas ao vivo, né. comerciais. Exatamente. "Ah, muito bem, estamos aqui ao vivo falando da loja tal, né, Uhum. promoção tal", aquela coisa toda. Então eu fiz isso. Aí 2005 eu resolvo, até por acabei me decepcionando um pouquinho, assim, porque o rádio, Dani, na verdade, assim, eu devo tudo ao rádio. O Uhum. rádio, ele me projetou, tá. Então, assim, eu te confesso que hoje eu até não tenho tanta saudade do rádio, porque eu continuo trabalhando com comunicação, Sim. né. Eu continuo atuando como mestre de cerimônia, eu tenho meu programa, eu voltei para a Rádio Som Maior. Uhum. Então, assim, eu não tenho tanta saudade, mas eu devo tudo ao rádio. Só que o rádio, me perdoe os proprietários de rádio, a remuneração em rádio é Uhum. muito pequena, né. Todo mundo te acha artista, mas o O o faz-me rir não vem com força. não vem com força, não vem com força. E aí um belo dia eu cheguei em casa e falei para Karina, disse assim: "Amor, eu não vou trabalhar mais em rádio", né. E ela já estava assim meio que sabe como é que é a mulher naquela época, assim, né, como é que é, as as tietes, né. Aham. Sempre tem. Sempre tem, né. Então ela meio que ufa, que bom que ele vai sair do rádio. Disse: "Não, eu tenho um projeto, tal, e o rádio, eu acho que eu não vou financeiramente não tá legal, e eu acho que não vai ficar melhor, né, porque é aquilo ali, né. Uhum. Tudo que eu almejei no rádio eu consegui, né, principalmente no segmento FM, e tá tudo certo". E aí em 2005 eu encerro a minha carreira definitivamente no rádio. Foram 20 anos, né, em Uhum. rádio. E aí, você parte agora para TV. Para televisão. Então, voltando lá na história da RBS, né, no fim eu acabei naquela época tendo esse contato com a TV, né, e algumas pessoas, me diziam, mesmo estando no rádio ainda: "Por que que tu não faz um programa de televisão, cara?". Uhum. E aí eu: "Puxa vida, mas aí fazer um programa de televisão". E na época, Dani, eu sou de uma época, assim, que nós tínhamos muito, principalmente em TV fechada, vários programas de televisão, mas assim, no segmento social, Sim. e Isso. no segmento social. Então, assim, bastava tu assistir um, que era Era o assunto era o mesmo. era o mesmo, né. Então, mas grandes amigos, assim, que eu fiz, né, daquela época, mas eu não queria, partir também para um programa social. E eu sempre pensei assim: "Puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa que agregue, Uhum. que seja de ordem, que tenha uma utilidade pública, né, que eu contribua com a sociedade". Esse era o objetivo, né. Certo. Que eu aprenda, mas que Uhum. o meu telespectador também aprenda, né. E eu sempre fui um cara muito fascinado, gostei muito da medicina. Uhum.
Eu acho que se eu tivesse recurso na época, eu teria feito medicina e eu seria um médico, Uhum. né. Eu sempre fui um apaixonado pela medicina. Puxa vida, já pensou falar sobre saúde, aquela coisa toda. E aí eu já tinha meio que no papel ali, meio que rascunhado ali, um programa voltado para essa área, entrevistando só médicos, né. Uhum. Já tinha um nome na época, né, e um nome bem sugestivo, né, Pergunte ao Doutor, né. E aí 2005 surgiu o programa Pergunte ao Doutor, nós começamos, sempre teve a mesma logística, né, eu e o entrevistado, eu e o médico, os programas sempre foram gravados, porque a rotina do médico, Uhum. conhecendo a rotina do médico, como eu conheço, é complicado, né, principalmente quando se trata de um cirurgião, né. Sim. E a gente, toda semana o nosso objetivo é levar informação sobre saúde e bem-estar, né, então toda semana a gente aborda uma patologia diferente, Uhum. né, digamos assim, e a gente sempre dá ênfase também a algumas campanhas, porque hoje tem cor para todos os meses, né. Sim, A exatamente. gente hoje tá vivendo aí o Outubro Rosa, né, Isso. inclusive já estou com um programa gravado sobre o Outubro Rosa. Novembro aí vem o Novembro Azul, né. Então a gente aborda também essas datas, as datas especiais. Fiz agora recentemente também, sobre trombose, que também agora, também é um mês Uhum. que levanta-se a bandeira da trombose, né, o Dia Mundial da Trombose, que é feito no dia foi instituído no dia 13 de outubro. Então a Uhum. gente aborda muito esses assuntos, né, sempre com um convidado. E nessa época, do programa de televisão, eu também migrei para o rádio com o Pergunte ao Doutor. Aí fiquei durante 2 anos na Rádio Som Maior, Uhum. durante 2 anos na Rádio Som Maior, e aí fiquei esses 2 anos, tal, acabou que meio que sobrecarregando, porque a gente faz tudo, né, Dani? A Sim. gente faz a pauta, a gente entrevista, a gente acompanha a edição, a gente faz a parte comercial, né, então os clientes sempre, exigem um pouco da gente e com razão, Sim. né, o cliente sempre tem razão, né, então: "Ah, Gui, me ajuda aqui", no fim a gente acaba, assessorando alguns médicos Uhum. também, porque os médicos ainda são um pouco, como é que eu vou te dizer? Eles têm um pouco de deficiência nessa questão de De divulgação. divulgação, essas Uhum. coisas, É que né. tem algumas travas legais também, né. Exatamente. O CRM agora, o conselho agora está um pouco mais flexível, né, Uhum. para essa questão de propagandas. Eu, graças a Deus, ao longo desses 18 anos de programa, eu nunca tive problema com o Uhum. CRM, porque eu sou muito ético, muito criterioso, né, Sim. Dani, na escolha dos meus entrevistados, sempre falando com muita ética, sempre cuidando, mesmo que a gente vá mostrar um procedimento, cuidando com a identidade do Uhum. paciente, para que não mostre, essas Isso. coisas todas, né, sempre com muita ética. E graças a Deus, Dani, eu posso te dizer que o Pergunte ao Doutor, ele atingiu um patamar, assim, de muito respeito junto à classe médica. Isso me orgulha muito, né, porque foi um projeto idealizado por mim. Uhum. O começo não foi fácil, Nunca é, né. nunca é, nunca é. Eu tenho um tio que diz assim, "Sobrinho, é de chorar em japonês". Aham. Então foi mais ou Mas menos mas é um projeto de sucesso que está fazendo 18 anos aí. 18 anos, 18 anos. Maioridade. 18 anos. Já estou tirando a minha É habilitação já, isso. Mas os 3 primeiros anos foram sofridos, Dani, foram sofridos, assim, foi uma maturação mesmo, né. Todo mundo dizia assim: "Puxa vida, mas que ideia legal essa tua de fazer um programa de saúde", porque eu fui pioneiro na região, Sim. né. Até não dá para dizer que eu fui pioneiro, porque o doutor Márcio Zacaron, se ele estiver nos assistindo, o doutor Márcio Zacaron fazia um programa nessa linha, mas era um programa exclusivo do Hospital São José. Sa Que pra interno? Interno. Ele Tá. fazia era interno. Então, e quando foi feito um programa, para o público em geral, eu fui o pioneiro, Ah, né. entendi. Eu fui o pioneiro. E aí eu até perguntei pro doutor Márcio uma vez: "Doutor Márcio, por que que tu não quisesse continuar com o projeto e tal?" Ele disse assim: "Dá muito trabalho, né". E realmente dá muito trabalho, né, Dani. A gente se Sim. esmera muito, não é muito fácil, assim, para colocar um programa no ar toda semana de meia hora, porque tu tem que pautar. Como eu te falei, a rotina do médico é bem complicada, Isso. a agenda do médico é complicada, né.
porque hoje grande parte dos nossos médicos em Criciúma, quando não cirurgião, ele dá aula na Uhum. faculdade, tem consultório, às vezes atende em outros municípios. Isso. Então, assim, é muito corrido mesmo. E agendar com um médico hoje não é muito fácil, não é Não. muito fácil. Mas graças a Deus, assim, eles sempre foram muito receptivos comigo. E como eu te disse, a gente atingiu um patamar assim de muito respeito. E uma coisa que me chama a atenção, Dani, justamente são os médicos assim, os mais de mais tempo, né? Sim. Tem vários médicos aqui que eu cito aqui, doutor Albino, doutor Castelã, vários médicos assim daquela época, né? Sérgio Bortoluzzi, que hoje veem o meu programa assim com muito respeito, Sim. né? Então, e até mesmo assim do ponto de vista de anúncio, essas coisas, puxa vida, eu preciso anunciar assim. Então o programa acabou quebrando paradigmas, né? Então foi muito legal, está sendo muito legal. Pretendo continuar por muito tempo ainda com o programa, porque como eu te falei, o programa ele tem esse cunho informativo, né? Uhum. Eu costumo dizer que o Pergunte ao Doutor não deixa de ser o porta-voz dos médicos, né? Sim. E é uma referência. Isso acabou me aproximando de várias instituições de saúde, o Hospital São José. Eu tenho uma relação muito legal com as irmãs. Já passei a fazer parte ali, né, do grupo ali, Aham. porque todos os anos eu faço as formaturas de residência médica do Hospital São José, faço os eventos da Unimed, estou na Unicred, que é uma instituição financeira voltada para os profissionais da saúde. Agora eles abriram o Abriram. leque, né? Uhum. Mas no começo era. Sim. Estou há 18 anos na Unicred como mestre de cerimônias oficial. Então, muito orgulho do Pergunte ao Doutor e sou muito grato a Deus por estar há 18 anos, né, caminhando, É um trilhando nesse. Eu pedia muito a Deus assim que eu chegasse à marca dos 10, Aham. né? Puxa vida, Senhor, me dá essa graça de, pelo menos, porque 10 anos, né, uma década, né? Sim. E eu já tô quase dobrando. Quase dobrando a Quase, meta. quase dobrando, quase dobrando. Não é fácil, Não. né? Mata-se um leão todo dia, Isso. mas bora lá. Mas se fosse fácil, todo mundo faria, né? Todo mundo faria, todo mundo faria. Não, realmente o Pergunte ao Doutor, ele é uma inspiração até a nível nacional, né? Eu já vi alguns programas nesse formato posterior ao teu programa, num âmbito nacional. Então ele quebra essa barreira e mostra que o público cada vez mais hoje está em busca desse contato, dessa informação, né? E vindo diretamente de um profissional, é um processo que tem tudo a ver com a busca, né, das pessoas de hoje em dia. Paralelo ao Pergunte ao Doutor, você também sempre trabalhou com marketing, né, com mídia, um dos divisores de água meu, enquanto empreendedor, foi quando você me convenceu a gente fazer um vídeo promocional, divulgando a barbearia. Isso eu estou falando de 2014, Por aí, né, Dani? né. E aí a gente gravou e tal, e aí você já era meu cliente desde antes de ir para Londres, né, eu acho que um períodozinho antes ali, eu comecei a barbearia também no ano 2000, e e logo em seguida você viajou, né, o Bruno continuou cortando comigo ali, e na sua volta a gente sempre conversava bastante, e você sempre foi um incentivador muito, me incentivou muito nessa parte: "Cara, tem que divulgar, o teu ambiente é legal, tal", e a gente fez um vídeo que na época viralizou no No Facebook, né, Facebook, é verdade. teve muita visualização, Brasil todo, mostrando o ambiente da barbearia. É aquilo que você falou, né, poxa, até veículos de comunicação precisam fazer a propaganda, né. Então, eh eh essa sua veia de marketing, você nunca parou com isso também? Não, Dani, eu nunca parei. Eu acho que é o que eu sei fazer, né? Então, isso continua. Mas eu fico muito feliz, assim, sempre que a gente conversa, né? A gente sempre remete a essa época, né? Do vídeo. Eu lembro lá da opa, não saiu, me ajuda, Dani. Não saiu. Agora, Barbearia Daniel. Barbearia Daniel. Opa.
E depois corta aí, né, na edição. Mas foi muito legal. Eu lembro, assim, que eu realmente, assim: "Dani, vamos fazer um vídeo, tal", e a gente fez um vídeo com o recurso que a gente tinha na época, né, mas graças a Deus o vídeo acabou viralizando e foi muito legal. Mas eu continuo, Dani, continuo, né, com o marketing, né, e uma das coisas que eu sempre, que a gente acabou não falando, mas, desde que eu quando eu iniciei no rádio em 89, eu já fazia cerimonial, Ah, né, é? eu já fazia cerimonial. Então, assim, ó, eu sempre gostei muito de palco. E Uhum. aí eu me especializei muito nessa área, né, de ser, um mestre de cerimônias, né. Que hoje você é o cerimonialista mais reconhecido da região sul aqui. Olha, Dani, eu costumo dizer, né, contrariando aquela máxima de que santo de casa não faz milagre, eu estou sempre contrariando, porque eu posso dizer que eu fiz milagre, né. Eu atuo muito na região de Criciúma, né. É claro que a gente trabalha em outros municípios, como Braço do Norte, Orleans, Turvo, Araranguá, às vezes até fora. Recentemente fui a Cascavel, Uhum. fazer a inauguração da nova agência da Unicred, né. Como eu te falei, estou há 18 anos. Então, assim, eu faço, eventos dos mais variados possíveis, atuando como mestre de cerimônias, né. Então, 15 anos, né, meu Deus do céu, eu tenho mais de 315 anos no meu currículo, feitos, né. Bailes de debutantes, fiz alguns históricos, né. O último eu acabei com 6 debutantes, mas eu cheguei a fazer baile de debutantes com 45 debutantes, Nossa. né. Então, eu já fiz de tudo, Dani. Né, no que diz respeito à apresentação de eventos, né. E eu costumava brincar, às vezes, até com alguém que, quero te contratar para fazer um trabalho para mim e tal, apresentar o meu evento. Mas me fala um pouquinho, tá, ó, fica tranquilo, eu até hoje só não fiz velório, o resto eu já fiz. Mas até Fica a dica aí, né, hein. não, mas eu posso te dizer, com até velório eu já fiz, É mesmo? até homenagem póstuma eu já fiz, então tá tudo certo. Mas eu gosto muito, Dani, gosto muito de trabalhar nessa área como apresentador, né, e como eu te falei, em diversas áreas, então são inaugurações de empresa, formaturas. O Colégio Leme eu faço desde o início, desde a Uhum. época do Energia, né, então todo ano eu faço as formaturas do Leme, eh, eventos de 15 anos que ainda continua, Uhum. né. Alguns eventos, assim, diminuíram um pouco, assim, baile de debutantes, assim, não se ouve falar muito, mas Sim. os 15 anos continuam, né. E faz 15 anos que eu também fui pioneiro aqui na cidade, como celebrante de casamento. Uhum. É um nicho de mercado que eu me atentei e gosto muito de fazer, um trabalho que a gente se esmera muito para fazer, mas tu tens um resultado quase que imediato, Uhum. né, tu ter o feedback das pessoas ao final de uma cerimônia de casamento não tem dinheiro que pague, não Uhum. tem dinheiro que pague. Porque, assim, em determinados eventos, Dani, o que que acontece? As pessoas acabam sendo até meio que, desrespeitosas, né, porque tu começa a falar, tal, né, e como eu te falei, tu te esmera tanto para fazer aquele Uhum. trabalho, porque eu trabalho em cima de pesquisa, Sim. nós trabalhamos com um processo criativo. Então, tudo parte de uma reunião para pontuar todos os detalhes daquele determinado evento, né. Exato. E não existe copia e cola, Ctrl C, Aham. Ctrl V. São textos autorais, né, Exato. que como a gente trabalha com esse processo criativo, não é simplesmente sentar na frente de um laptop ou de um computador e em 10 minutos fazer Uhum. um protocolo, né. Isso exige tempo, às vezes tu não Sim. tá tu precisa de inspiração para isso, né. Também. Precisa de inspiração, né. Informação e E inspiração. informação e inspiração. Então a gente trabalha muito e às vezes, assim, a gente pega alguns eventos para fazer e o pessoal já começa, eh, aí já começa a beber, aquela Uhum. coisa, começa um fala daqui, outro dali, e o pessoal não. E casamento é uma coisa que me dá muito prazer em fazer. Por quê, Dani? Porque são 40, 45 minutos de uma celebração, que é o tempo que dura, Uhum. que as pessoas ficam em silêncio prestando atenção. Então, é muito legal, muito bacana. Mas, claro, não desmereço aqui os outros eventos, né. Uhum. É que esse, em especial, as pessoas realmente prestam muito atenção, porque
é um evento de emoção pura, né, Sim. porque é o dia especial dos noivos, né. Tem noivos aí que, sonham em casamento, ficam planejando durante 5, 6, 10 anos, né, e eu sempre falo, quando se faz uma celebração de casamento, são vários profissionais, Uhum. Sim. é uma orquestra, né. Um depende do outro e a coisa tem que estar em harmonia, Uhum. mas durante aqueles 40 e 45 minutos é comigo. Exato. Então, Ali é um aí momento que a emoção tem que exatamente, acontecer. exatamente. Quando você fala de celebrante, você faz todo o processo? Ah, já aconteceu de, tipo, você fazer o processo inteiro sem uma entidade religiosa ou um E aí, Dani, na verdade, assim, então, as minhas celebrações nós intitulamos como Celebração do Amor. tá. É uma celebração ecumênica, tá? Sem peso religioso e civil, né? Uhum. Porque eu não sou pastor, Sim, não sou padre e também não sou juiz de paz. É uma celebração personalizada. A gente hum, conta a história do casal, né? bacana. Mas assim, a gente acaba inserindo algumas em determinado. É tudo muito consensual, Uhum. né? A gente Depende da depende necessidade. da necessidade, depende. Eu sempre falo para os noivos assim, ó, tudo vai depender daquilo que vocês queiram dividir com os convidados de vocês, né. Uhum. Então a gente vai se alinhando, vai se acertando, né. Mas a gente coloca, por exemplo, se os noivos permitirem, alguns versículos bíblicos, Uhum. né. A gente sempre sugere, na troca das alianças, que é uma oração universal, a oração do Pai Nosso, Uhum. que não fere religião nenhuma, né. E graças a Deus todos os noivos são muito, aceitam, Tranquilamente. prontamente, Uhum. tranquilamente, né. E a gente tem todo um cuidado, né, Dani, porque, são 15 anos, o ano passado eu fiz 36 celebrações de casamentos. Só o ano passado, só casamentos, só segmento casamento, só foram Uhum. segmento casamento, 36 celebrações. Mas assim, a gente tem todo um cuidado, porque eu já fiz algumas celebrações, assim, de ter várias denominações, Aham. ao mesmo tempo. Então, a noiva católica, o noivo evangélico, a família da Universal, a outra família Testemunha de Jeová, e aí tu tens que ter todo um cuidado para não. Uhum. Eu lembro que eu fiz um casamento onde os pais da noiva, são testemunhas de Jeová. Uhum. E os testemunhas de Jeová, eles são muito questionadores, Sim. muito. Então, assim, a todo momento ele: "Tá, mas por quê? Qual o significado? O Aham. porquê disso?". Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom trabalho que eles, voltaram acho que umas 2 ou 3 semanas, pediram para ir na minha casa, só para agradecer, Ah, que bacana. pelo trabalho feito e que foi tudo muito leve, muito tranquilo, né. Então a Aham. gente tem todo esse cuidado. Mas acontece também, Dani, assim, ó, e até respondendo a tua pergunta, na questão do civil e religioso, tem algumas celebrações que eu faço com a participação de pastor, Ah. né, porque daí a família tem um pastor, Uhum. tal, e aí no momento geralmente eu acabo chamando o pastor no momento das alianças, da Uhum. troca. Daí eu chamo o pastor para uma bênção, né, ou se ele Perfeito. quiser proferir algumas palavras, tranquilo, né. Acontece muito em algumas celebrações também aconteceu o casamento civil. Uhum. Então, geralmente eu começo com a celebração, porque ela tem essa pegada mais emocionante e tal, Uhum. e o casamento civil, não desmerecendo, né, o papel do juiz de paz, eles têm um ritual, é uma coisa meio que Não tem tanta é, o emocional não tá ali. exatamente. Então eu sempre oriento os noivos para que a gente faça o casamento civil no final, Uhum. né. Então eu faço toda a minha celebração, e aí no final eu chamo o juiz de paz então para oficializar, para fazer o casamento civil. Então é Perfeito. dessa forma que a gente trabalha. Que bacana. Além de toda essa parte, que envolve casamentos, 15 anos e tudo mais, tem um outro ponto que você tocou também, que é a questão dos eventos corporativos ou de lançamento de empresa e tal. E eu sou testemunha do quanto isso impacta, né, no negócio, o momento que você vai estar apresentando a sua empresa, aquilo que você faz para o público, né. E aí eu lembro muito que na transição da Dom Pettini, que era a Daniel Barbearia, para Dom Pettini, você teve um papel crucial, né, tanto
me mentorando ali na ideia de como montar o layout da casa, como com a ideia de, cara, a gente precisa fazer uma inauguração da barbearia. E eu lembro que, poxa, para mim era algo muito fora do comum, né? Inaugurar uma barbearia, quem que vai. Nunca vi isso acontecer, né? E aí você foi conversando e a gente acabou fazendo e foi um sucesso, um divisor de águas pro segmento do nosso tipo de negócio que é a barbearia. Foi antes e depois daquele evento ali em 2016. E a partir de lá, sempre que a gente inaugura uma loja, tu já carta carimbada lá, né, já Mestre de cerimônias oficial da Dom Pettini. exatamente. E para empresas, como que tá esse segmento? É um segmento bacana? Muitos empresários adotam essa prática? Bacana, bacana, Dani. Assim, ó, a gente faz muito trabalho, esses eventos assim, marcando datas, né? Então, Uhum, assim, de tempos em tempos eu faço o evento de 30 anos de uma empresa, de 80, de uhum. 50, e as inaugurações mesmo, né? Porque eu sempre falo o seguinte, né? Até roubando a frase do meu amigo Marcelo Cabral, que é cerimonialista, Sim, né? outro cara fora da curva. Eu sempre falo o seguinte: tem que chegar chegando, Aham. tem que chegar chegando, né. E foi na época que eu até falei para ti: "Dani, vamos fazer uma inauguração, porque tu tem que mostrar, tem que chegar Uhum. chegando", né. E realmente, assim, foi me reportando, né, a inauguração da Dom Pettini no São Luís foi fantástico, né, Dani. Foi Foi fantástico, um assim, evento foi marcante foi um evento demais. marcante, né. Assim, eu sempre, de lá para cá, assim, tu és uma pessoa que me inspira muito também. Porque, eh, tu mostraste para o segmento que eles tinham que ser diferente, né, e tudo partiu, da tua iniciativa, do teu primeiro momento lá no bairro São Luís, porque hoje as barbearias elas são diferentes, Sim, o são segmento mudou. diferentes, o segmento mudou, mas mudou porque tem ali a assinatura do Daniel Delfino, Deus é bom. é, o tempo todo, o tempo O todo. tempo todo. Eh, em algum momento você tem que tomar coragem para fazer determinadas coisas. Podem dar certo, podem não dar, É do mas jogo, né, é do é do jogo. jogo. Mas o fator determinante é a coragem, né. É, coragem. Quando a gente vê qualquer pessoa com resultados, eh, resultados que as pessoas admiram, em algum momento ele tomou a decisão de fazer aquilo, né. Porque a ideia muita gente tem muita ideia boa, cara. Muita gente tem, É mas a verdade. maioria das pessoas vai morrer com a ideia sem Colocar a em prática, coragem de de executá-la. executar, é verdade. É Então, verdade. o mundo é de quem faz, não é de quem sabe, É verdade, é né. Então verdade. eu tenho essa máxima comigo, assim, e naquele momento foi um momento de ousadia. Eh, Quantas não histórias, né, Dani? não que eu sabia mais do que alguém, mas eu tive a coragem de fazer É. e de permanecer mesmo correndo atrás da informação, né. Eu acho que isso em algum momento você faz da mesma forma. Qualquer cara que tenha resultado, ele fez isso em algum momento, e eu acho isso, uma máxima que eu levo para a vida, né. Mas cara, tipo, tu hoje é um cara que, em vários aspectos, em vários segmentos dentro da comunicação, você é pioneiro. Né, a trajetória como um todo, né, então essa coragem do novo, ela faz toda a diferença. Porque muitas vezes a gente, cara, eu já tive sucesso no rádio aqui, sou um cara reconhecido, vou ficar aqui, né, mas você ousou, não, vou para a TV, daqui a pouco vou lançar meu próprio programa, o próprio cerimonial que hoje, cara, mesmo com a questão da pandemia que travou muito essa questão, mas a gente via nas pessoas essa agonia de que, cara, quantas pessoas deixaram de fazer os seus eventos, seus 15 anos por conta daquilo ali, e isso de alguma forma impacta as Com pessoas, toda certeza, né. com A toda gente vê: cer "Bah, não pude fazer por causa disso, por causa daquilo", e era um projeto de vida, né, era algo com que as pessoas sonham, almejam. Poxa, 15 anos de uma filha, um casamento, a inauguração de um negócio, de uma empresa, sei lá, cada um tem as suas, demandas, e a celebração, ela faz parte da vida, né.
Então, às vezes, mais importante do que a conquista é a celebração. A celebração. Uma conquista sem celebração não faz tanto sentido, né. Eu sou uma pessoa religiosa e frequento a aba Pai, e tem uma mensagem do pastor Telmo que me impactou muito, que ele diz o seguinte: "Cara, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes quando o nosso adversário ele não consegue impedir a tua vitória, ele vai tentar impedir a tua celebração". Então celebrar a vida, celebrar as conquistas, por mais simples que sejam, é fundamental. E você faz parte porque você marca, esses momentos na vida da pessoa. Então, é impossível eu lembrar da inauguração da Dom Pettini, com tudo que ela impactou na minha história, da minha família, minha esposa, minhas filhas, a galera que já passou pela empresa com a gente ali, que se desenvolveu de alguma forma também, mas é impossível pensar nela sem lembrar de você, né. Então você imagina o quanto você faz parte da vida das pessoas, e nos momentos felizes, nos momentos de celebração. Eu acho isso fantástico. É verdade. Dani, na verdade, assim, ó, o que que eu sempre pensei para mim, até às vezes comento com a minha esposa, eh, durante essa minha passagem, né, a vida da gente é muito, né, espero, viver muito, mas, a gente sabe que a vida da gente é um sopro, né, Uhum, mas eu sempre almejei para minha vida o seguinte: eu não quero passar por aqui sendo um anônimo, uhum, eu preciso deixar o meu legado, né. E quando se fala de legado, vai de encontro com o que tu estás falando. Porque realmente, assim, a gente participa, de momentos felizes, né, são essas comemorações, na vida das pessoas, né. Então eu tenho são 33 anos, né, fazendo isso, espero alcançar a idade do Cid Moreira, porque está lá, né, com 90 e poucos, falando ainda com a mesma voz, aham, né. Mas, assim, tu participa ativamente, né, dessas conquistas, de uhum, conquistas de pessoas, né. Porque tu tá sempre celebrando ou é um aniversário de 15 anos, que é muito importante para um pai, para uma sim, família, né, para um pai, para uma mãe, a inauguração de uma empresa, contando a trajetória daquela empresa, né, porque a gente sabe que não é fácil, né. uhum, Lembrando lá da barbearia Daniel, sim, agora saiu, lá isso, no São Luís, né, olha o salto, né, Dani. Então, assim, e eu já contei tantas histórias de empresas que, ao mesmo tempo que tu está trabalhando, tu está apresentando aquele evento, tu está aprendendo, né, porque aham, tu conta, tu faz uma narrativa de como a coisa, aconteceu, né. aconteceu, né. E nem sempre é muito fácil, assim, tu ver os louros, né, Aham, mas é difícil é tu ver lá quando começou o negócio, né. as E as dificuldades. dificuldades, né, e a gente tem tantas histórias, Dani, tantas histórias, assim, que acabam sendo, motivo de inspiração pra gente, por isso que eu te falo, a gente acaba unindo o útil ao agradável, né, porque ao mesmo tempo que a gente trabalha, a gente aprende, a gente se motiva, e eu acho que tu fala isso, né, eu acho que já ouvi isso de ti, igual todo mundo faz, né, Uhum, mas a gente mesmo, fazendo aquilo que eu sei fazer, por exemplo, uhum, tu tens que ser o diferente, né, tu tens que buscar o fazer diferente. Eu sempre costumo dizer, tanto eu quanto a minha esposa, que a gente entrega uma experiência para o nosso uhum, cliente. Esse é o objetivo, entregar uma experiência para o nosso cliente, isso. para que fique marcado, para que fique marcado. Então, e eu costumo dizer, Dani, que, eu acabo entregando muito mais do que o acordado, Sim, mas isso sem problema algum, uhum, porque eu gosto disso. Eu gosto de me inteirar, eu gosto até mesmo as inaugurações da Dom Pettini, quantas reuniões a gente faz sim, e conversa e pontua, mas eu gosto dessa interação. Eu gosto de estar presente, né. uhum. Por quê? Porque tem que ser uma experiência. Tem que ser uma experiência, tem que ficar marcado. Isso é uma satisfação muito grande. Sou muito grato a Deus, né, eu também venho de uma família evangélica, eu sei o quanto a gente tem que ser grato a Deus, né, às Uhum. vezes a gente é meio ingrato, né, Isso. mas, Deus ele é bom o tempo todo, né, por isso a gente É, tem que confiar sempre. amém, verdade. Eu lembro muito das reuniões que a gente fez, né, para todos os eventos, você e a Karina, e aí a grande sacada é assim,
a satisfação que a gente vê em vocês, a alegria de vocês de estar contando a história, né? Isso é muito bacana, porque o esmero, né? E aí eu lembro sempre que fica a gente já tem aquela expectativa, né? Do da inauguração. O que que o Gui vai falar? As filhas já ficam na expectativa também. E aí, sim, eu tenho, né? Porque você termina o cerimonial, você manda para mim o script, né? Do que foi falado, tudo no e-mail. Então, eh cada vez que você vai contar a história, você, traz elementos novos, você, não é um como você falou, né, o copia e cola. Não, você vai lá, você estuda, por mais que você conhece tudo, mas a gente faz lá, tipo, para uma inauguração, 3 reuniões no mínimo, e senta e conversa, e isso, e dessa forma, e vê a satisfação que vocês têm de fazerem o que vocês fazem. Então eu sempre procuro perceber, né? Quando a gente faz algo que a gente gosta, tem a tendência de a gente fazer isso de uma forma muito bem feita, né? Então, esse é uma coisa que eu admiro muito em ti, e na Karina, é o comprometimento com a qualidade, de entregar mais do que foi contratado. Cara, e aí, quando a gente faz isso, é sucesso, com certeza. Então, hoje, quem quer conhecer o Agnaldo, a Karina, o trabalho que vocês desenvolvem, como que ele faz para acessar vocês? No Instagram? Dani, a gente tem usado muito as redes sociais, né? A gente usa muito o nosso Instagram, que é Aguinaldo com G mudo, mestre de Exatamente. cerimônias, né? O G mudo é muito importante. Então, Aguinaldo com G mudo, mestre de cerimônias. Ali a gente acaba postando o nosso trabalho, né? Seja uma celebração de casamento, seja um aniversário de 15 anos, um evento corporativo, uma inauguração de empresa, enfim, um vídeo institucional que a gente posta de tempos em tempos também, porque hoje eu costumo dizer o seguinte: eu me denomino hoje como locutor, apresentador e locutor, apresentador, mestre de cerimônias e celebrante. Uhum. Locutor, porque eu tenho um home studio em casa, onde eu faço algumas narrativas, né, para Sim. vídeos institucionais, principalmente de empresas, né. Apresentador por conta do programa, do Pergunte ao Doutor, Uhum. tanto na TV quanto no rádio, né. Mestre de cerimônias, porque eu faço 15 anos, debutante, formatura e inaugurações, e celebrante, que é a questão dos casamentos, Uhum. celebração de casamento. Então, são essas áreas aí de atuação, né, eu e a minha esposa, minha fiel escudeira aí, né, que Isso. está sempre junto Um comigo, abração pra Karina. parceiraça, né, parceiraça, tá sempre comigo, inclusive me acompanhando nos eventos sempre, porque ela tá lá, né, é meus olhos e ouvidos, né, Aham. então grande parceira. Te amo, amor. Show. Então, as agendas não são feitos com pouco tempo, né? Tem uma galera na Já frente estamos aí. trabalhando a agenda de 2025. Oh, coisa boa, coisa boa. É, até porque são eventos que são pensados a médio É, e longo prazo, né. exatamente. E às vezes, Dani, assim, ó, eu sempre explico para a pessoa que está me contratando, nos contratando, né, que diz: "Puxa, não é nem questão de pressão". Porque às vezes a pessoa tu faz uma reunião, a pessoa: "Tá, eu vou dar uma pensada". Uhum, Beleza, todo o direito. Mas assim, ó, assim que tu tiveres uma resposta, me dê uma resposta. Ou que sim ou que não. Não é uhum, por nada, é sem pressão. É porque a gente trabalha com agenda. uhum. Pode ser que tu resolva, aquela data e eu não tenha mais a data, Sim, né. exatamente. Então isso acontece. O ano passado, como eu te falei, a gente foram 36 celebrações de casamentos, mas teve final de semana de a gente fazer 3 celebrações de Uhum, casamento. Então, uma de manhã, uma à tarde e um 15 anos à noite, 3 eventos uhum. no mesmo dia. Então É e esse ano corrido. ainda tem, agora em novembro eu tenho celebração de casamento de manhã, em 13 de maio, e 15 anos à noite em Turvo. Então Nossa, aí tem a questão do deslocamento e tudo, exatamente, é exatamente. uma É logística. uma logística. Show de Mas a bola. gente gosta muito do que faz, né. Eu acho que, a receita é essa, Uhum. né. Quando se faz aquilo que a gente gosta, né, a gente acaba, eh, colocando paixão, né, É. colocando E a paixão constância, né. Você é, faz tipo, você não é uma pessoa que caiu de paraquedas, você vem desenvolvendo essa desenvolvendo. A gente tem essa muito que aprender, né, Dani, são sempre. 33 anos, como eu te falei, mas, eu não sei tudo,
a gente aprende a cada dia. Às vezes eu estou apresentando um evento e sempre que se apresenta um evento é ao vivo, né? Aham. Às vezes tu tropeça numa palavra, às vezes erra uma pontuação, Uhum. como eu tentei falar barbearia e não consegui Sim. aqui, né? Mas o William Bonner erra, né? Também. Apresentando o Jornal Nacional. Então Exato. tá tudo certo, né? A gente não gosta, né? A gente quer que eu sempre falo pra Karina, né? E ela tá sempre me ouvindo assim: "Pô, amor, hoje a gente foi 100%, né? Sem nenhuma escorregadinha, tal, Aham. né?" Mas isso que é legal, né? A gente torce muito para que isso não aconteça. Claro. Mas às vezes pode acontecer. Mas não compromete o evento. Com Não certeza. compromete o evento. As pessoas acabam, graças a Deus, percebendo o que ficou de bom mesmo, né? Esse último casamento que foi feito sábado agora é incrível. Assim, as pessoas, puxa vida, cara, me arrepiou. Aham. Nossa, foi muito lindo, tal. E acontece muito, Dani, assim, ó, principalmente os avós, né? Principalmente os avós, assim, quando são muito católicos. Ah, mas não vai ser na igreja católica, tal, aquela coisa. E aí a gente consegue trabalhar aquilo que tu falou, assim, de um jeito tão especial que as pessoas, puxa vida, eu não sabia que era assim, mas que Aham. lindo, né? Nossa, uma experiência incrível essa. Bacana. Então isso é como eu te falei, assim, ó, é o melhor cachê, Aham. É recompensador. é recompensador. Show de bola. Meu querido, muito obrigado. O tempo passa voando aqui, porque se deixar a gente conversar, nós vamos, né? Vamos. Mas eu te agradeço de coração, a honra de estar aqui comigo hoje, para mim é uma honra muito grande, né? Sempre que eu converso com alguém da Dom Pettini, o teu nome é citado, porque inevitavelmente você faz parte de toda essa construção. Você sabe que é um cara que mora no meu coração e te admiro muito, a ti, tua esposa, tua família. Te agradeço demais por estar aqui hoje e é sucesso sempre, né? Que Deus continue te abençoando Amém, cada dia mais. amém. Dani, eu só tenho que te agradecer pelo convite. Continue inspirando as pessoas. Tu é um amigo que mora aqui, tá? No lado esquerdo do peito. Torci muito pela tua recuperação, orei muito por Eu sei ti, disso. me preocupei muito contigo. Mas graças a Deus eu tenho o privilégio de estar aqui na tua frente, te vendo muito saudável. E quando eu falo para Karina, amor, o Dani não fez cirurgia cardíaca, não. Não fez, não fez. E graças a Deus é muito bom te ver assim na ativa, né? E continue inspirando as pessoas. Tu é uma inspiração para mim e muito obrigado pela tua amizade. Te amo, meu irmão. Eu que te agradeço. Te amo. Te amo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha. Papo bom demais. E todas as semanas a gente está aqui com um entrevistado diferente, trazendo um assunto bacana para vocês. Curtam, compartilhem e fiquem com Deus aí. Um abraço.